Boa tarde, meu nome é Fernando Silva Freitas e vou fazer o IAT sobre a apresentação do Carlos aqui, referente ao subprojeto 3 da disciplina de controle 1, que trata ali basicamente sobre estabilidade e erros estacionários. Boa noite. Esse é o vídeo do terceiro subprojeto de controle 1. Eu sou o Carlos Miguel Freiberger. Esse terceiro subprojeto é sobre estabilidade e erros estacionários. E meu processo é o sistema Ball in Bin. Então, começando falando de critério de estabilidade, né? Ele se trata de um modelo algébrico que nos fornece informação de estabilidade de um sistema de controle linear invariante no tempo. Se existem raízes na região do eixo real negativo, então o sistema é considerado estável. Podem existir raízes no limite, nesse caso, ele é considerado marginalmente estável. Se todas as raízes estiverem do lado é, real positivo ou tiver raízes do lado real positivo, é um sistema considerado instável. Uma coisa que pode se fazer caso o seu sistema seja instável é adicionar um ganho no sistema para que ele passe a ser estável, deslocando os polos, as raízes, para que ele se torne estável. Aqui sobre o método de Hurwitz para definir estabilidade de um sistema. Bom, aí é Como possível ele ver que o Carlos funciona? detalhou bem Dado um o polinômio processo, né? Processo genérico algébrico. é, de grau n, você vai organizar nessa tabela de Sn até o zero, né, depender. E daí aqui, né, nas linhas, nas duas primeiras linhas, você vai dispor as, os coeficientes, né? Primeiro nesse sentido, primeiro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, até existir. Por exemplo, um polinômio de grau 4. Daí vai ter o do S4 aqui, o do S3 aqui, o do S2 aqui, o do S1 aqui e sucessivamente. E como você resolve essa tabela? As linhas de baixo, elas são realizadas através desse cálculo aqui, que seria a multiplicação da casa de cima vezes a diagonal menos a outra diagonal sobre esse elemento. E assim sucessivamente, por um sistema de pivoteamento da matriz. Como que eu defino através disso se um sistema é estável ou não? Caso você vai verificar, depois que você montar essa tabela, você vai verificar. Caso essa linha, o termo que resultou seja positivo, essa seja positivo, 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 e não ocorra mudança de sinal, o sistema é estável. Ou se for negativo, 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 se for todos os sinais iguais, o sistema é consideravelmente estável. Caso mude de sinal, tipo, por exemplo, aqui é um positivo, aqui é um negativo, aqui é um positivo, aqui é um negativo, aqui é um positivo. Cada mudança de sinal de uma linha para outra demonstra uma raiz no semi-eixo positivo, ou seja, demonstrando a instabilidade do sistema. Esse critério de Hurwitz ele tem Bom, acho que dois ficou bem casos claro então como é especiais, que né? analisa o Sendo o critério de primeiro Hurwitz. deles se o primeiro elemento de uma linha seja zero. Por exemplo, se aqui tem um zero, eu não teria como continuar. Então Outra eu questão interessante é que ele considero também um tratou os casos epsilon aqui, especiais e aqui, esse os epsilon é dois casos algo especiais muito próximo de que zero, existem só para eu conseguir dar na hora continuidade de montar a na tabela aqui. tabela. Daí, o segundo caso é caso uma linha inteira seja zero, também me possibilitaria de continuar, eu substituo a linha pela derivada da linha de cima. Assim eu consigo realizar o restante da tabela. Aí então aplicando o critério no meu sistema, como foi visto no primeiro subprojeto na parte da modelagem, esse é o formato do meu sistema, né?
um integrador duplo. Aqui eu fiz a implementação do critério de Hurst-Harris pelo MATLAB. Me- Tudo bem que já dava para ver aqui, né, que é um polinômio de segundo grau, ou seja, eu não precisaria fazer isso, porque dá para ver as raízes por Bhaskara. E aqui dá para ver que as duas raízes do meu sistema estão na referência, né? Então no zero. Então ele, por teoria, seria marginalmente estável. É, só que, como são duas raízes, ele é considerado instável. Aqui mostra a tabelinha Bom, nessa etapa aqui o Carlos analisou do então, critério de utilizou o critério de Hurst-Harris. Hurst-Hurst E aqui dá para pra ver que analisar ele o problema substituiu dele aqui, o né? que deveria ser um zero por um número bem pequeno, que seria aquele epsilon que eu expliquei no caso especial. E aqui é a resposta desse sistema, demonstrando que ele é instável, né? Ele sobe infinitamente nessa configuração aqui. Então, falando sobre estabilidade B e BO. Por definição, um sistema é bibo estável. Bibo seria bounded input, bounded output, se a saída é limitada para toda entrada limitada. Ou seja, um sistema linear invariante no tempo é estável se e somente se a resposta ao impulso do sistema for absolutamente integrável. Se se toda a resposta do sistema for integrável. Ele só é considerado bibo estável se todos os polos estiverem na parte real menor do que zero, como foi A explicado questão da biostabilidade também ficou anteriormente. bem explicadinho, Sobre né? estabilidade E a assintótica parte da estabilidade ou assintótica estabilidade aqui com interna. esse gráfico ficou bem Estabilidade é uma ilustrativo propriedade aqui, dos né? sistemas dinâmicos em entenderem a um Os determinado critérios estado aqui. de equilíbrio. Aqui o esqueminha ele é considerado assintoticamente estável se e somente se todas as raízes características estiverem no semiplano esquerdo. Instável se ao menos uma raiz estiver no semiplano direito ou existirem complexas repetidas no mesmo eixo imaginário, que era o caso do meu sistema, que tinha duas raízes na, no zero. Ou marginalmente estável se existir alguma raiz não repetida no eixo imaginário e não existir raiz no semiplano direito. Aqui, aqui nessa etapa anterior Aqui talvez sobre, faltou então, um... outro tema que Essa parte aqui talvez poderia adicionar algumas figuras, né? Com exemplos assim das raízes pro lado esquerdo, pro lado direito, ou em cima do eixo, né? Fica um pouco mais fácil para quem não está tão acostumado, né, a imaginar essa questão aí. no zero. Ou marginalmente estável se existir alguma raiz não repetida no eixo imaginário e não existir raiz no semiplano direito. Aqui sobre, então, outro tema que seriam os erros estacionários. Duas coisas interferem nos erros estacionários. O tipo do sistema, que é ligado à quantidade de integradores que compõe, e a entrada do sistema. Como podemos ver aqui, o tipo 0 seria um sistema sem integradores, o tipo 1 com 1 e o tipo 2 com 2 integradores. E aqui as respostas a um degrau, uma rampa e uma parábola unitária. É um degrau unitário, uma rampa unitária e uma parábola unitária. Com essa tabela aqui ficou Num sistema tipo bem 0, interessante para a ele explicação dele, recebe um né? degrau, o Ele erro é uma aborda todas as constante, possibilidades aqui 1 em uma sobre tabela 1 só. mais k, E que fica bem seria claro, essa né, constante de posição que é os erros aqui, os com critérios um limite de s relacionados ao tendendo a sistema e às zero entradas, né? do sistema. E o erro no tipo 0 para uma entrada rampa ou parábola é infinito. Não vai controlar, ele vai ter um erro infinito. Já no tipo 1, com um integrador, o erro num degrau ele é zero. Ele anula todo o erro. E para uma rampa, ele é uma constante 1 sobre k, que é essa constante aqui. E num tipo 2, um integrador duplo, ele zera o erro
no degrau, na rampa, e o erro na parábola é essa constante 1 sobre k, que seria esse termo aqui. Vendo o erro estacionário no meu processo, como a gente já tinha visto antes, o integrador duplo, ou seja, esse é o formato do erro. Como é um tipo 2, um sistema tipo 2, ele rejeita os erros de entradas de degrau, rampa, e tem um erro estático constante para uma entrada de parábola unitária. E aqui, fazendo a correção desse erro com a Aqui o constante, Carlos, então, utilizou adicionando um na ganho, análise dele o critério eu de adicionei Hurst-Hurst, né? no meu sistema um E ganho de adicionou esse 4,75. ganho aí para conseguir uma estabilidade, né? E E verificou novamente com o critério aqui, aqui os termos, confirmou a né? estabilidade. O 1 do S, o 0 do que não tem S do 1 do S ao quadrado, o 0 porque não tem um S sozinho, e o 4,75 do S elevado a zero, que seria isso aqui. E assim o sistema ficou estável. As raízes ficaram no 0 mais 2.1794i e 0 menos 2.1794i. Aqui ele fez a tabelinha de Hurwitz, e aqui é a resposta do sistema com esse ganho adicionado. Seria isso. Obrigado pela atenção. Eu acho que talvez faltou só um comentário ali sobre os erros estacionários, né, devido a perturbações, né? Isso eu acredito que talvez faltou no vídeo, né? Porém, o restante todo foi bem explicado, bem didático ali, explicado com calma e utilizando tabelas e elementos gráficos ali que colaboraram com a explicação dele. Então é isso, eu encerro aqui meu react.